Faz sentido isso que vocês estão escutando? Então, quantas vezes a gente, por conveniência, a gente abre ouvidos para alguém falar mal? Quantas vezes por ego, porque é bom para nós, a gente fala mal do outro? Por medo, que foi a base daquilo que matou Jesus. Quantas vezes a gente condenou, criticou, apontou, julgou? Todas as vezes que a gente de alguma maneira faz isso, é como se nós estivéssemos gritando Barrabás. Será que você gritou Barrabás? E quantas vezes você o fez? Porque quantas vezes, todas as vezes, na verdade, que nós falamos mal de alguém, quando damos ouvidos ao mal, quando passamos a só ver coisas ruins, nós estamos como aquele povo, há 2000 anos atrás, gritando o nome de Barrabás. Então é preciso que a gente olhe para as guerras que nós estamos fomentando, para as nossas ações, e muitas vezes para aquela fala silenciosa interna. É importante que no dia de hoje, e principalmente essa semana, a gente faça uma análise da vida. Porque uma vida vivida assim, no momento tão apocalíptico no qual nós vivemos, continuar a reproduzir cenas de 2000 anos atrás simboliza efetivamente que nós estamos vivendo a maior miséria de um ser humano. Eu não sei se vocês sabem, mas Pôncio Pilatos, ele não queria matar Jesus, né? Porque Jesus, para ele, não incomodava, ele não estava preocupado com o povo, ele estava preocupado com terras. Ele queria tomar as terras daquele povo. Mas ele não estava preocupado com o povo. Até porque a esposa, não lembro o nome dela, a esposa de Pilatos era seguidora de Jesus. E foi ela até que ajudou Maria Madalena a fugir. Mas sabe por quê? O que fez Pôncio Pilatos chegar onde ele chegou, no que ele é hoje, é porque ele foi ouvir a outra parte. E sabe qual foi o que ele fez? A ação dele era: os hebreus não continham Barrabás. Já que ele tinha conseguido prendê-lo, ele disse assim: eu vou dizer, então eu vou soltar Barrabás, e o povo não vai querer que eu solte Barrabás em troca de Jesus. Então Jesus vai ser solto. Só que o que o povo fez? O povo gritou Barrabás. E aí ele disse, e deixou muito claro, ele não está morrendo por mim. Caifás, saiba que ele está morrendo na mão de vocês, não na minha mão. Vocês escolheram. Propondo isso, né? Não tô tirando a responsabilidade de ninguém, tô contando um fato, né? Porque imagino que essa pessoa deva sofrer até hoje as consequências do que ele fez. E o povo grita. Mas a grande simbologia é quantas vezes nós também gritamos isso.
Porque quando a gente julga, condena, critica, aponta, a gente abre uma consciência no cosmos de 2000 anos atrás. Para que essa fenda continua sendo aberta. Hoje todo mundo quer ser Caifás, todo mundo quer ser o grande juiz das situações. A minha reflexão aqui é quantas vezes a gente fala de alguém, a gente não tá gritando Barrabás. Sei que isso é forte, mas eu acho que isso se faz necessário, né? Na página 117 da carta 3, Jesus diz assim, vou ler um pedacinho para vocês entenderem essa questão da cegueira, tá? Ao descer do meu estado de consciência para voltar a entrar nas condições de meus tempos na Terra, o que me move é tão somente o meu amor pela humanidade. Faz 2000 anos que os cristãos estão revivendo o trauma da minha crucificação. Alguns, inclusive, experimentaram o estigma, que nada mais é do que uma resposta emocional histérica e mórbida àquilo que acreditam que suportei. Essas pessoas se superexcitam até viver em picos emocionais próximos ao frênese, imaginando a angústia dos meus sofrimentos antes da minha morte. Sua gratidão emocional pelo que suportei lança-o em um estado de estresse físico. Isto está sendo escrito num dia de uma sexta-feira santa e vim especialmente para falar acerca da minha crucificação. Vim para dizer que você deve abandonar todo o drama referente à recordação daquele dia. Morri, e isso foi. E isso foi para mim uma libertação maravilhosa. Tem um momento do livro aqui que quando ele começa a querer contar para os discípulos o que vai acontecer, os discípulos começam a negar. E aí, de novo, o medo começa a vir. A energia do medo começa a pairar, porque a não aceitação ou a retenção de Jesus ali começa a pairar medo sobre os discípulos. Medo suficiente que acaba atingindo a ele mesmo, porque coloca ele na própria dúvida sobre a sua própria morte. Falemos disso. E diz: já é tempo de que as pessoas acordem do seu longo, longo sonho e compreendam a existência como ela realmente é e a verdade a respeito da minha crucificação, a qual esteve oculta até este momento. Na Sexta-feira Santa, anos após anos, através dos séculos pelo mundo todo, foi criado um estado de ser de consciência traumática e contaminada. Esse estado está tão longe da dimensão espiritual da consciência criativa universal quanto o inferno está distante do céu. Eu acho que o grande lugar aqui é a gente entender qual é a nossa própria cruz. O que a gente anda crucificando, isso é mais importante. Porque muitos olham para aquela cena do Cristo e não conseguem ter a mesma compaixão de quem está na rua com fome, não consegue ter a mesma compaixão de ver uma criança morta dentro de uma escola, não consegue ver a compaixão dentro da sua própria casa para uma mulher, para um filho ou a esposa, vice-versa. Quando a gente só olha para Jesus na cruz, nós estamos distanciando de todo o ensinamento da consciência criativa universal.
porque eu só quero olhar para a tragédia, eu só quero olhar para a dor. Porque muitas vezes as pessoas acham que o que conecta elas é esse lugar de sofrimento. Porém, isso é passageiro. Então, estamos distantes ainda de entender muito sobre a passagem de Yeshua. Porque toda essa dor está em nós e não nele. Toda dor está no fato de que muitas vezes seja o medo que paralisa ou o medo que condena, seja o medo da escassez, porque o cara queria uma terra, mas é através do medo em nós que nós continuamos crucificando isso. É através do medo que a gente quer crucificar e continuar crucificando Cristo em nós. Vocês sabem que tinha o pai de 2 discípulos, o Zebedeu. Vocês lembram desse trecho que ele pega a pedra e quer atirar numa mulher? E Jesus diz: não faça isso, Zebedeu. E quando Jesus adverte ele na frente dos filhos, ele fica extremamente incomodado. Ele não era um homem ruim, totalmente ruim. Era pai de 2 discípulos de Jesus. E foi ele também que gritou ferozmente Barrabás. Porque na cabeça dele, Jesus tinha confrontado ele na frente de todo mundo. Porque na cabeça dele, os filhos viraram discípulos de Jesus. É como se Jesus tivesse tomado os filhos dele. Como se os filhos não dessem valor àquele homem. É como se ele achasse que tivesse perdido a autoridade e o amor daqueles filhos. Página 119. Tem uma parte que diz assim: a dor e as discussões que eu tinha provocado entre os meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai consciente universal e ali ficar até morrer? Às vezes, eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor aos meus discípulos. Você percebe que quando os discípulos começam a ficar com medo do que vai acontecer, automaticamente afetam ele. Por mais consciência que ele tem, lembra que Jung fala sobre o inconsciente coletivo? Então a gente tem que estar o tempo todo na vigília, porque quando acontece alguma coisa no planeta e a gente começa porque o segundo, além do medo, aqui ele traz a incerteza, a dúvida. E a dúvida é aquilo que tira você da consciência universal. E assim ele também começou a sentir isso. E aí eu vou para baixo da frase embaixo que diz assim: como estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências da minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência no plano terreno. Voltei a ser vítima da minha antiga agressividade.
que me incitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em estado anterior de total harmonia com o Pai, consciência amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizaram em minha vida com emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei cósmica do amor. Primeiro aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutos, porque não era a estação de figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que as minhas palavras tinham causado dano a alguém. Contudo, mostrou-me claramente a meus discípulos o poder do pensamento, para o bem e para o mal. E demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, olha essa frase, quanto mais evoluída é uma pessoa, maior é o impacto das suas palavras no meio ambiente. Essa semana eu tava. Essa semana? Deixa eu pensar. Semana passada. Semana passada eu tava dando aula e a gente tem um vizinho de frente do Harion, não bem de frente, mas na diagonal, que toda vez que um aluno não sabe para na porta da casa dele, ele murcha o pneu das pessoas e às vezes fura o pneu. Porque a pessoa vê lá placa de aluga, mas na verdade é uma placa, mas ele mora lá. E eu vim dar aula e esse cara fez isso com um paciente. Num primeiro momento me deu um rompante. Falei, você quer saber? Eu vou pegar uma vela preta e vou acender lá na porta desse homem. Mas dito, eu não pensei, eu peguei a vela. Quando eu tava saindo, a Sheilinha tava comigo, né? Eu falei, não, Sheilinha, eu vou acender. Eu vou acender esse homem, tem que se acalmar. Vou pedir pra Exu, vou acender a vela lá na porta da casa dele. Me veio uma coisa assim, mais um rompante que diz, não faça isso. Não faça isso. Mas foi tão mais forte o não faça isso, porque em outros momentos eu faria com certeza. Não porque eu quisesse mal, mas que a minha intenção era, ele precisa se aquietar. Mas a gente nunca sabe quando invoca uma energia dessa, o que ele vai fazer, né? Aí eu olhei pra Sheila e disse assim, não, Sheila, eu não vou. Não vai? Não vou. Eu tô com uma energia muito ruim. E eu não vou. Ao acender essa vela, a energia que vai pra pessoa não vai ser boa. Foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Porque é um pouco disso, sabe? Que Jesus fala. Às vezes você vai dizer alguma coisa ali, você não sabe o resultado daquilo, né? Quantas vezes a gente fala e a gente nem sabe qual foi o resultado que deu, né? Eu acho que essa parte ele mostra tão profundidade um lado que é a sombra de um ser que ainda não está em evolução, como eu, como você que estamos buscando aqui. Mas que a gente precisa controlar os nossos impulsos primais. Porque a gente está todo o tempo com esses impulsos, o tempo todo os impulsos primais estão aí. Como um animal, animalesco em nós, né? Eu quero comer, o que que vocês já viram um jacaré caçar? Ele tá lá quietinho, de repente faz depois ele para. A gente faz a mesma coisa. Só que a gente precisa tomar consciência desses impulsos.
observar qual é o nosso medo por trás dos impulsos, porque é o medo, lembra que eu falei? O medo é influência o medo, ele é uma influência que gera em cada um de nós a usarmos negativamente as nossas ações, as nossas palavras. E as consequências disso é tornar aquilo que é frutífero infrutífero. O que era conveniente para aqueles que gritaram Barrabás? O que era realmente conveniente para aquelas pessoas? O que era conveniente para os discípulos não querendo acreditar no que Jesus estava dizendo? Uns eram conveniente que Jesus se mantivesse entre eles, porque eles teriam que tocar a vida sem o mestre, sem o professor. E ter que seguir a sua jornada sem aquela presença deveria ser assustador. Assim como o filho quando sai de casa pela primeira vez, assim quando a mãe coloca o filho para fora do ninho, é assustador isso. Saber que agora aquele filho vai ter que voar sem você. E quantas vezes ele vai se machucar e muitas vezes você não vai estar lá para socorrer. Mas eu creio, porque é isso, quando eu não perco o lugar de crer, essa inteligência cósmica, amorosa, universal, não abandona. Ótimo, não tem problema, Cintia. Então, quantas vezes a gente toma uma atitude pensando somente no nosso próprio umbigo? Quantas vezes a gente toma uma atitude em desequilíbrio? Partindo para aquilo que é conveniente a mim, sem nenhuma empatia às pessoas que estão à nossa volta. Não importa se tá bom para todo mundo, tá bom para mim, e é isso. Eu ouvi isso semana passada. Estou falando porque isso daqui é bom para mim, como quem dizer, isso é bom para mim. É isso que eu desejo. E se a gente não percebe, a gente está o tempo todo fazendo isso. A gente não tem um pingo de empatia de dizer, eu preciso fazer o que é bom para mim, mas eu não posso não olhar o que é bom para o outro. Porque quando eu deixo de olhar para o outro, eu estou de novo me colocando e abrindo uma fenda nessa história. Tem uma história vietnamita, não sei se você já ouviu, sobre o céu e o inferno. No inferno e no céu, todos estão comendo com um hashi muito grande. A diferença é que no inferno, todo mundo está comendo e tentando levar o alimento para a boca, mas como o hashi é muito grande, eles não conseguem fazer. No céu, o alimento é o mesmo, o hashi é do mesmo tamanho, a diferença é que um está alimentando o outro. Então ninguém passa fome. Página 121. Na página 121, então, Jesus vai falar daquele exato momento que ele é tomado por uma cólera que tomou conta dele, porque ali havia pessoas dentro do templo, próximo ao templo, que estavam vendendo animais para o sacrifício e se beneficiando disso. Então ele quebra, enfim. Jesus sabe que ao fazer isso, ele está entregando o próprio sangue àquele povo. Quando ele quebra tudo,
Sabe o que acontece com os discípulos? Todos eles fogem. Quando a gente tem um rompante, como Jesus teve, a gente sabe exatamente quem são os verdadeiros amigos. Quem são as verdadeiras pessoas. Naquele momento, eu acho que ficou Maria Madalena, Marta, né? Só as mulheres. Os homens se pinicaram. E é nesse momento, quando eles vão se esconder, que eles fogem, eles começam a criar dúvidas. A dúvida, medo, dúvida. Essa dúvida começa a gerar dentro deles, que começa a assombrar e faz perguntas sobre: será que ele é realmente o Messias? Olha o que ele fez. E é nesse momento que Judas começa a questionar. Então, Jesus é o animal que se coloca a sacrifício naquele momento. Ele se coloca como animal a sacrifício. Ele diz: meus discípulos envergonhados, pelo que eu tinha feito sigilosamente, deixaram o lugar e se esconderam entre as coelas e a algumas distâncias do templo. Quanto mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo, ou se tinha ficado louco profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente as suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava ao povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraqueceria. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com os meus discípulos, organizei uma ceia, com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza dos meus temores e conflitos, eles reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que eu havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhasse de certa maneira e pintasse com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com tanta vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentados, sem que nenhum tivesse se salvado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava, por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto os meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda clareza que Deus, o Pai, é amor?
Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, fundador da nação israelita, convenceu-se de que devia levar seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. É difícil, né? Porque a gente ainda vê as pessoas matando a dignidade dos outros. A gente ainda vê pessoas matando umas às outras. Que a gente possa melhorar com os nossos erros. Que a gente possa parar de ouvir uma história unilateral. Que a gente possa parar de abrir uma ferida no planeta em relação a esses acontecimentos. Que nós possamos deixar marcas de paz, de consciência universal, de amor cósmico. Que o mundo pare de gritar Barrabás, porque até ele preferia ter sido morto no lugar de Jesus. Bom, como vocês escutam tudo isso? Abrem aí o áudio. Lu, hoje particularmente escutando isso tudo, mas é hoje, tá? Porque eu tô tentando ficar bem. Dá um pouco de desânimo, sabe, Lu? Porque eu tenho a impressão que Jesus veio aqui e muita gente não entendeu nada, e a gente continua não entendendo nada, né? Esses dias eu estava conversando com a Rosângela sobre isso. A mensagem dele era puramente amor. E ainda tem gente que prega o ódio, o preconceito, a raiva em nome dele. Então, o que que essas pessoas entenderam, Lu? Eu acho assim, seria muito mais digno as pessoas falarem: eu odeio porque eu odeio, eu quero matar porque eu quero matar, né? Só que eu acho muito engraçado que muita gente usa o nome de Jesus. Veja aí esse monte de religião que ataca outras religiões em nome de Jesus, né? Então às vezes dá um desânimo, sabe, Lu? Mas eu sei que a gente não pode estar nesse lugar. É só hoje, tá? Porque de vez em quando eu acho que a gente que faz parte. Mas hoje, particularmente, eu também estou muito triste com muita coisa, né? Mas como também disse você, a gente também precisa cuidar desse coletivo, né? Porque, pensa bem, eu fico chateado, o outro chateado, aí é um monte de mente chateada, né? Mas enfim. A gente precisa aprender a confiar. Na etimologia, afiar-se com. Eu não sei o que está acontecendo no mundo, mas eu creio que a gente não está sozinho, tá? Fico triste com os acontecimentos? Muito. Fico triste com algumas ações? Muito. Mas eu ainda não posso perder minha confiança. Eu não posso perder essa confiança que me faz conectar com algo que é muito maior do que todas as outras coisas. Eu entendo esse lugar, sabe? Você vê aqui, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Né? Se eu estivesse falando sobre Tantra e sexo, a gente teria 50 pessoas. Mas quando a gente fala de autoconhecimento, porque o autoconhecimento, a busca do autoconhecimento, ela não é fácil, Teca. Porque a mudança só se faz quando a gente começa a conhecer a nós mesmos. A mudança só acontece quando a gente olha para ensinamentos com mais profundidade.
Não que Tantra não seja, não é isso, sabe? Mas quando a gente olha com mais profundidade, porque um livro como esse é um livro muito profundo. Quem tá lendo tá vendo que é um livro muito profundo. Que não é um livro de, ai, que delícia. Não, é um livro que coloca você para olhar os seus embates. É difícil. Não é para todo mundo. Mas só que você percebe que assim, ó, somos 7. Isso é um começo muito bom. Pensa em todos os nossos amigos que de alguma maneira recebem isso a partir de nós mesmos, sem a gente perceber. Então a gente não pode desistir, sabe, Teca? Enquanto tiver alguém, há sempre uma mudança. Enquanto alguém está aberto a mudar seus padrões, há uma mudança. Preciso dizer que isso ainda vai até 2037, acho. 36. Ainda vamos levar isso. Ainda vamos ver muita coisa, Teca. Por isso que a gente, quando uma cai, a outra ampara. Hoje você tá assim, eu também não penso que eu tô muito diferente, não. Mas a gente se ampara, né? A gente vai ter que se amparar, a gente vai ter que perceber a importância de viver em comunidade, a importância da irmandade, que foi isso que Jesus fez, né? Qual é a importância da irmandade, né? E a gente perceber que estar juntos é a nossa melhor arma. Estar juntos é a nossa melhor saída. Não importa qual caminho a gente vai fazer. O que importa é que a gente está dando a mão uma para outra. Isso é o mais importante. Ninguém soltando a mão de ninguém. Alguém sente vontade em partilhar? Muito bom. Então, vamos fazer uma oração, pode ser? Eu vou pedir para vocês trazerem o queixo um pouquinho perto do peito, ainda pensando naquela meditação inicial. Você tocando a testa de Jesus. E é nesse lugar que você abre espaço para entregar-se, entregar toda a sua dor e abrir espaço para a confiança mais profunda e pura em si mesmo. Abrir espaço para essa consciência universal. Respire profundamente. Pessah, em hebraico, quer dizer passagem. A passagem no rio de uma margem a outra margem. A passagem de um pensamento a outro pensamento. A passagem de um estado de consciência a outro estado de consciência. A passagem de um modo de vida para outro modo de vida. Esta fala de Jesus lembra que somos peregrinos sobre a terra, somos passageiros. A vida é uma ponte, e como diziam os antigos, não se constrói uma casa sobre uma ponte. Temos que manter, ao mesmo tempo, as duas margens do rio, a matéria e o espírito, o céu e a terra, o masculino e feminino, e fazer a ponte
entre essas nossas diferentes partes, sabendo que estamos de passagem. É importante lembrar do caráter passageiro da nossa existência, da impermanência de todas as coisas, pois o sofrimento geralmente é de querermos fazer durar o que não foi feito para durar. A grande Páscoa é a passagem dessa vida mortal para a vida eterna. É a abertura do coração humano para o coração divino. É a passagem da escravidão para a liberdade. Passagem que é simbolizada pela imigração dos hebreus do Egito para a Terra Prometida. Mas não é preciso temer o Mar Vermelho, o mar de nossas memórias, de nossos medos, de nossas reações. Temos que atravessar todas essas ondas, todas as tempestades para tocar a terra da liberdade, o espaço da liberdade que existe dentro de todos nós. Sede passante. Creio que essa palavra é verdadeiramente um convite para continuarmos nosso caminho a partir do lugar onde algumas vezes paramos. Observemos o que para a vida em nós, o que impede o amor e o perdão, onde se localiza o medo dentro de nós. É por lá que é preciso passar. É lá nosso mar vermelho, mas ao mesmo tempo não esqueçamos a luz, não esqueçamos a liberdade, não esqueçamos a terra que nos foi prometida. Do ponto de a luz no coração de Deus, que flua a luz ao coração dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que os propósitos guiem as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Que nosso trabalho de hoje possa ter tocado não só a nós, não só os nossos, mas todas as famílias que precisam nesse exato momento, do consolo de Maria, da proteção de Cristo. Onde quer que cada um esteja, que uma onda de luz transformadora possa pairar sobre a terra, trazendo a tão sonhada paz, tão sonhado equilíbrio a toda essa humanidade. Abençoado seja. Namastê. Muito bom. Meus amores, ótima passagem para vocês. Seja uma sexta de reflexão, de silêncio e uma Páscoa dessa passagem, né? Dar a passagem do melhor de nós para esse mundo. Que a nossa passagem sobre essa terra seja uma passagem realmente invocada nessa luz, dessa consciência maior. Bem, eu não sei vocês, mas eu não sei se eu consigo me despedir do livro ainda. E depois vocês me contam. Também não quero não, Lu. Não sei se vocês acham melhor a gente continuar. Nós paramos na carta 3, né? Nós íamos para a carta número 4.
A gente pode continuar. Não deu tempo de fazer inteiro, mas vocês me falam. Somos 7 vidas, 7 chakras, tá tudo lindo. 7 vidas. Por mim, pode continuar. Eu É? tô com ele aqui, eu vou estudar sozinha. Mas se a Ai, gente que fizer bom. junto, é bom. Então, Eu acho que junto é melhor, porque é um livro denso mesmo, como a Lu falou. Essa carta 3 aí foi bem pesada. para mim também. E eu acho que você, Lúcia, ajuda a gente a interpretar, passar essa lição nos dias de hoje. Acho que isso é muito legal, assim, É, fazer uma comparação, né? Que a gente lê assim e a gente meio que se isola da história. E a gente, com você, a gente se coloca na história. Então, acho bem legal. Também acho, Lu. Que bom. Eu tô começando a ver um seriado que é do Netflix. Eu não sei ainda se é bom. Eu enviei para vocês só o trecho da Samaritana, que é um diálogo para mim muito bonito, porque fala muito sobre mulher, né? A gente, de alguma maneira, a gente sempre se sente, em algum momento da nossa vida, a gente se sentiu rejeitada, né? E eu acho esse diálogo lindo. E é de uma série da Netflix. Eu ainda não sei se ela é tão boa assim. Eu peguei só esse trecho, mas eu vou assistir. Se for boa, eu vou avisando vocês. Chama O Escolhido. Tá bom? uhum. Tá. Um Então, tá beijo no bom. coração Tá de bom. vocês. Beijo, boa Boa Páscoa para tarde. todas. Beijo. Boa Páscoa. Boa Páscoa, Boa meninas. Páscoa. Páscoa. Obrigada, Lu. Eu que Tchau, agradeço. tchau. Tchau.